Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, no nosso chat ao vivo, me manda um oi. Você que está aqui na cidade de Hugo Napoleão, Pajeú do Piauí, Pimenteiras, Uruçuí, manda um hello aqui no nosso bate-papo. Eu sempre digo, né, gente, da importância de vocês estarem aqui na aula comigo, discutindo comigo, porque como nós já sabemos, a disciplina de projeto de vida é uma disciplina pensada para vocês. A gente trabalha aqui o autoconhecimento, autogestão, autocuidado, autoestima. Então, todas essas palavras com esse radical alto é justamente a ideia de que é muito importante que a gente se conheça, né? Para que a gente possa entender a realidade que a gente vive, para que a gente possa ter claro quais são os nossos objetivos, de que forma que a gente pode alcançá-los. Então, de fato, é uma disciplina pensada para vocês. Beleza? Então, professores presenciais, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um hello para que a gente possa iniciar a nossa aula, tá certo? Ó, o pessoal de Uruçuí já estão aqui comigo. Boa tarde, pessoal. Então, vamos aqui, tá bom? Hoje, dia 17 de agosto, a gente vai continuar a nossa discussão sobre o que é a família, de que forma que a família ela participa das nossas decisões, de que forma que a família ela também influencia a nossa identidade, tá bom? Então, a gente vai entender hoje como que a família ela acaba nos influenciando. Então, você sabe o que é e como funciona a influência familiar em Uruçuí? Olha, gente, o contato e o convívio em família é o primeiro exemplo. Ó, o contato e o convívio em família é o primeiro exemplo de experiência em sociedade que uma pessoa vivencia. Essa experiência tem um peso muito grande na formação da pessoa que você quer ser e da imagem que você cria de você mesmo. Então, beleza, vamos interpretar agora isso aqui. Nós já sabemos, inclusive a gente estuda isso também na sociologia, de que a família é o nosso primeiro grupo social, é o nosso primeiro grupo social, justamente porque a partir do momento que uma criança ela nasce e nós somos seres sociais, nós já estamos automaticamente interagindo com outras pessoas à nossa volta. E uma criança, a partir do momento que ela nasceu, ela não tem nem a capacidade intelectual e nem a capacidade física de cuidar de si mesma. Então, a família ela já começa com essa base de cuidados, de proteção. Depois, né, essa criança ela vai para casa, sai do hospital, podemos dizer assim, vai para casa e já vai começar as suas experiências. A criança vai identificar quem são os adultos que estão ali, que cuidam, que protegem, que alimentam. Vão identificar também o ambiente em que vivem, vão começar a aprender as primeiras regras sociais, aquela, né, bem clássica, não pode falar palavrão, não pode colocar uma sujeirinha na boca, não pode sair pela rua sem roupa, tem que respeitar os mais velhos, né? Geralmente a gente aprende aí as primeiras regras sociais dentro da família. Depois a criança, ela é inserida no ambiente escolar, que no Brasil, né, geralmente ali a pedagogia, ela indica que isso ocorra
por volta dos 2 anos de idade, né? Dos 2 aos 3 anos de idade. E aí a gente passa uma boa parte da nossa vida dentro da escola, né? Uma média de 15 anos dentro da escola, nos níveis de educação infantil, ensino fundamental e a última etapa da educação básica, que é onde vocês estão, o ensino médio. E durante todo esse tempo, gente, vocês que estão aqui na segunda série do ensino médio, vocês foram adquirindo experiência de vida, né? A ideia da experiência de vida não é que eu sou uma pessoa que eu atingi a maturidade pelas minhas experiências. Aqui não é essa a ideia, né? Vocês ainda são adolescentes, vocês ainda vão passar por muitas outras experiências de vida. Mas até aqui vocês já têm uma ideia de quem, pelo menos é para ter uma ideia de quem são vocês, o que faz parte da identidade de vocês, qual é a personalidade de vocês. E muito do que você acredita, da imagem que você vê sobre você mesmo, foi construído ali dentro da família. Lembrando, né, que muitas vezes a gente pode ter uma imagem completamente positiva de nós mesmos, isso é bem interessante, tem a ver também com a autoestima, mas a gente também precisa fazer uma autocrítica, ou seja, é você se observar, entender o seu comportamento, entender realmente quem é você, dependendo das situações que você vive. Então, a ideia aqui é que, a partir do momento que a gente nasce e a gente tem um convívio com o nosso primeiro grupo social, que é a família, automaticamente a gente já vai recebendo uma influência. E por que essa influência? Porque nós somos seres sociais, a gente vive dentro de um coletivo, né? É bem comum, eu até já comentei sobre isso aqui, que às vezes a nossa mãe, ela fala assim, né? Ah, não vai andar com tal fulano porque pode ser uma má influência, não é isso? Ah, não vai assistir filme tal, novela tal, porque pode ser uma má influência. Porque a gente entende que as crianças e os adolescentes, eles são mais propícios, né? Ou seja, são mais fáceis de serem manipulados e influenciados. Mas a gente precisa compreender que as pessoas adultas, elas também são influenciadas e manipuladas dentro da sociedade em que vivem. Isso é até um processo aí normal da constituição da sociedade. Mas aí é por isso que a gente precisa ter um pensamento crítico para que a gente consiga agir, tomar decisões e se comportar de uma forma mais consciente em relação a quem nós somos. E aí, gente, a gente é influenciado pela família, não tem como, a gente é muito impactado pela educação que a gente recebe dentro daquele primeiro grupo social, porque são as primeiras pessoas que a gente conheceu, são as primeiras pessoas com quem a gente conviveu, certo? Então, é claro que dentro de uma sociedade a gente não é influenciado só pela família, a gente é influenciado pela escola, pelos amigos, pela televisão, pela mídia, pela política, pela economia do país, pela cultura que nós estamos inseridos. Então, a família de vocês, elas também foram influenciadas, né? A tua mãe foi influenciada pela mãe dela, que foi influenciada pela sua avó, né? Então, é uma ideia de que a gente sempre está aqui, vivendo nesse grupo e impactando a forma como o outro vive, tá bom? É claro que isso também não quer dizer que, por exemplo, o Adriano Ribeiro, que está aqui assistindo a aula com a gente, o Adriano, ele tem lá os pais dele, a avó dele, e aí ele vai dizer, professora, beleza, eu sou influenciado pela minha família, eu recebi uma educação da minha família, mas eu nem penso igual a minha mãe, nós temos muitas diferenças, e claro, gente, não é porque você recebeu uma educação ali dos teus pais que quer dizer que tu pense exatamente igual a eles. Claro que não, porque as pessoas, elas são diferentes, elas divergem, né? A história de vida da tua mãe, por exemplo, ela é diferente da tua, porque provavelmente vocês, né, óbvio, nasceram em épocas diferentes,
Isso aí também já vai dar, né, uma mudança também na forma como ela te educou. Ela também tem um gênero diferente do seu, então ela passou por experiências diferentes enquanto mulher, né? Das experiências que você, homem, vai viver. Então é normal. A gente pode sim pensar diferente da nossa família e muitas vezes é isso que acontece. Porque as pessoas, gente, elas têm experiências de vida individuais. A partir do momento, né, a criança tem lá 2 anos e a gente começou a ir para a escola, a gente começou a ter experiências de uma forma muito mais individuais. Porque quando a gente é criança, a gente convive ali apenas com os adultos que são da família, os nossos amiguinhos são os filhos dos amigos dos nossos pais, né? Geralmente. Ou então é um amiguinho ali da tua rua, mas tu também não dá para tu preparar a tua comida, tu não se veste só, tu precisa ser cuidado. E aí, quando a gente tem 2 anos e a gente começa a ir para a escola, né, que geralmente é nessa faixa etária, aí a gente vai conviver de uma forma mais individual. Ah, professora, mas é só uma criança de 2 anos, ela só fica ali 4 horas, às vezes 3, né, dentro de um ambiente escolar. Mas mesmo assim, gente, ainda é uma experiência individual, né? Por mais que a mãe pode até ficar lá na porta, pode acompanhar por uma câmera na escola, né? As escolas privadas têm essa possibilidade dos pais conseguirem acompanhar a aula ainda com a criança na sala, né? Mas mesmo assim, aquela criança ela ainda vai estar passando por uma experiência individual. Por isso que eu falei aqui, lembra que eu disse, olha, gente, vocês já lembram que quando a gente é criança, a gente vai para a escola pela primeira vez, geralmente as crianças elas têm crise de choro, porque elas estão saindo da zona de conforto delas, né? Então, a galera aí de Uruçuí era criança, convivia apenas com os pais, com a família ali dentro de casa. Depois vai para a escola pela primeira vez. É normal, gente. Uma escola infantil, a galera chora, viu? Pode ter certeza. E eu digo isso porque eu já fui professora de criança no ensino infantil. Na porta da minha casa tem uma escola. Então, a galera chora e muito, principalmente no ensino infantil, porque não estão acostumados, né? Quando todo ser humano é assim. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, aquele lugar que a gente é protegido, a gente vai sofrer um pouco ali o choque da mudança. E a gente passa por essas experiências desde que é criança. Então, tu tá lá com 2 anos, tu passa o dia dentro de casa, o tempo inteiro ali com as pessoas que tu já conhece, que vão cuidar de ti, que tu tem comida, o teu organismo, o teu cérebro já entendeu a hora que tu dorme, a hora que tu come, a hora que tu brinca, e aí tu vai para uma escola, chega lá, vem lá a professora, uma mulher, uma pessoa adulta, né? Geralmente são professoras que a gente tem no ensino infantil. E aí a professora chega lá e tu vai ficar, gente, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essas crianças que estão aqui comigo? Que sala é essa? Cadê minha mãe? Aí começa a chorar. Não é dessa forma? Vocês já perceberam isso? Eu acho até que a gente falou sobre isso aqui. Então, é claro que é normal. A criança ela vai sentir um desconforto. Por isso é que leva um tempo para que essa criança ela vá se adaptando a viver, a conviver ali dentro da sala de aula, né? Existem algumas crianças, olá, Adriele, boa tarde. Existem algumas crianças que algumas escolas, né, que tem a política de na primeira semana os pais irem todos os dias. É claro que a gente também está falando, né, de provavelmente escolas privadas que fazem esse processo. De os pais, na primeira semana de uma criança que está entrando na educação, no ambiente escolar pela primeira vez, os pais acompanham aquela primeira semana com elas, né? Então vai, fica ali, assiste a aula. É claro que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E aí sim a criança vai entendendo um pouco mais do que é aquele ambiente escolar.
Então, justamente porque é uma experiência nova e a gente sente um pouco essa aflição, né? A gente não sabe como é que vai ser. Isso é normal. Provavelmente a gente sente isso, né? No início do ano, quando vai começar uma série nova, ou quando tu muda de bairro, tu muda de escola. Vocês vão sentir isso lá no próximo ano, quando vocês vão entrar na terceira série do ensino médio, vão sentir isso quando for entrar na universidade. Então é algo normal, né? Que faz parte das nossas vivências aqui dentro da sociedade. E dentro de todos esses percursos da nossa vida, a gente vai sendo influenciado, tá certo, pimenteiras? E é por isso que hoje a gente está falando justamente sobre a influência familiar, que é geralmente a primeira, né, que a gente tem contato, tá certo? E aqui na tela a gente tem uma tirinha do cartunista Quino, que é o mesmo criador da Mafalda, e aí ele tá aqui, um adulto e uma criança, né? Então ele tá uma crítica, podemos dizer assim, olha. Então ele mostra o carro para a criança, pernas, aí o computador, cérebro, o celular, contato humano, a televisão, cultura. Quem amar, né? Aí ele bota um espelho em frente à criança. Ao outro, ideias, moral, honestidade. Olha ali o lixo. Deus, o dinheiro, né? E aí ele diz, é importante ensinar sobre a vida desde cedo, né? É claro que isso aqui é uma ironia, né? O Quino, ele tem essa característica. Mas a ideia é principalmente quer dizer o quê? Então a gente aprende sobre as primeiras regras sociais, os valores morais dentro da família. É claro que ele está fazendo uma crítica ao sistema capitalista em que tudo a gente entende como uma mercadoria, né? Tá vendo? Ó, as pernas ele ensina para a criança que é o carro. Né? A gente não... Ah, beleza, eu não consigo mais me locomover, eu saio da minha casa, eu vou na quitanda, eu vou de carro. Né? O carro, ele tem a ideia do status social. O cérebro, tu pensa através do computador, o contato humano com outras pessoas a gente só consegue manter através de um telefone celular. O contato ele não consegue mais ser ali ao vivo, presente. A cultura é a televisão, né? E aí a gente entra com essa crítica sobre a indústria cultural. O dinheiro que é o Deus, a ideia de que, né, dentro de uma sociedade cristã, religiosa, vê o Deus como o símbolo máximo do cristianismo, e dentro do sistema capitalista o símbolo máximo é o dinheiro. Então, é uma ideia que, tudo bem, é uma crítica ao sistema capitalista e também aquela coisa de dizer que os pais, eles precisam ensinar o mínimo, o básico, as primeiras regras para a criança. Então, gente, aí é por isso que a gente diz que a nossa primeira influência que a gente recebe é a influência familiar. Porque mais do que apenas lembranças, vocês que estão assistindo agora essa aula, vocês também carregam muitos traços de personalidade que talvez inconscientemente foram construídos a partir da influência que vocês foram recebendo da família, tá certo, pessoal aí de Pimenteiras? Então, essas influências, elas podem ter contribuído para que você forme conceitos importantes como a ética e a moral, porque é justamente dentro da família que uma criança ela começa a aprender sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, a ética, por exemplo, a ética, ela é uma reunião de valores. Mas o que é um valor moral? Então, lá dentro da educação, com a sua família, você vai aprender valores morais, né? Você vai, por exemplo, tu cresce dentro de uma família que é muito religiosa. Provavelmente tu vai também ter crenças religiosas porque tu foi influenciado por aquela família, certo? Então, a gente pode receber influências tanto positivas quanto negativas, certo, gente? Então, por exemplo, moral. Moral é sobre o que eu acho que é certo ou errado. Então, por exemplo, a Adriele, que está aqui assistindo a nossa aula, a Adriele, ela pode achar que
É errado fazer a eutanásia, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a eutanásia pode ser considerado um hominídeo, olha, um homicídio. Pode ser considerado um assassinato, né? Mas nós temos países na América do Sul, como a Colômbia, por exemplo, que não é considerado um homicídio, é considerado algo que é uma liberdade individual. Aquele indivíduo, ele pode decidir sobre a sua própria vida, desde que ele esteja, né, em sua sã consciência, ok? Então, eu posso, e em muitos outros países também da Europa, né? Então, eu posso achar que, ok, se a pessoa ela quiser fazer a eutanásia, né? Que é justamente quando você está ali num estado vegetativo, num estado terminal, você pode tomar a decisão de desligar os seus aparelhos, né? No Brasil, isso não é permitido, mas em alguns países da Europa, como a Suécia, por exemplo, a Bélgica é ok, e na Colômbia, que eu acho que é o único país da América do Sul que faz isso também. Então, beleza. Eu posso achar que isso é correto, é uma liberdade individual. A Adriele, que está aqui comigo, ela pode achar que isso é errado, e tá tudo bem, porque são valores morais. Acredito no que eu quiser, né? No que eu me identifico, na forma como eu fui influenciada dentro da sociedade e da educação que eu recebi. Agora, a ética, não. A ética, ela é universal. Enquanto a moral é individual, a ética, ela é universal. Então, isso significa que, por exemplo, matar e roubar, a gente sabe que é algo errado. Pode ser aqui ou no Japão, no continente africano, na Oceania. Você não pode tirar a vida de uma outra pessoa. Você está gerando um caos social, quebrando uma ordem que na ideia era para ser harmoniosa, pacífica. Então, eu perco a minha liberdade porque eu cometi um crime. Então, a ideia da ética é essa, né? Ela é universal em qualquer lugar. A ética, ela tem uma relação com o respeito, com a empatia, com o espaço, a liberdade do outro. Agora, a moral é questões individuais, é sobre o que a gente acredita ou não, né? Então, aqui é muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes existem temas em que a gente coloca a nossa moral, o que eu acho que é certo ou errado, acima do coletivo. E aí não dá, né, gente? E muitos assuntos hoje no Brasil que são considerados polêmica, por exemplo, é porque a gente bota os nossos valores morais. É porque o Estado, mesmo ele sendo laico, ele leva em consideração questões religiosas, né? Então, por exemplo, imagina aí um tema que é um tabu para a gente poder pensar aqui essa lógica. Coloca aqui no nosso bate-papo o Antônio Rocha, a Adriele, Pimenteiras. Ah, inclusive ainda vou falar sobre isso aqui. Então, bora aqui mais adiante. Essa ideia da moral, né, gente, é justamente de que eu não posso utilizar o que eu acho certo ou errado para ditar uma regra para a vida de uma outra pessoa. Não tem como, entendeu? Então, e isso muitas vezes também são as influências que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas, vamos ver aqui, né, um exemplo em relação à família, de como que a gente é influenciada pela família, né? Porque uma criança que ela vive dentro de um lar seguro, saudável, harmonioso, e que mesmo com os problemas, os pais conseguem manter uma comunicação positiva com essa criança, provavelmente ela vai conseguir, né, ser também uma criança amorosa, uma criança que vai ficar adulta e saber se comunicar. Agora imagine uma criança que ela convive dentro de um ambiente que é pautado pela violência. Provavelmente ela também vai ter ali, ela vai ser impactada por aquela violência, ela pode reproduzir essa violência. Então é muito comum que as pessoas elas passem a vida inteira reproduzindo muito dos comportamentos e experiências que vivenciou na infância, né? A própria psicologia, ela trabalha muito isso, de que quando a gente fala fazer terapia, que antes era um tabu, quando se dizia, eu vou consultar um psicólogo, uma psiquiatra, as pessoas diziam logo, tá vendo? Olha ali, tá ficando doida, né? Porque se precisa de psicóloga, é porque é uma pessoa que tá ficando doida. E hoje
hoje a gente tem quebrado muito isso, gente, essa ideia que é fundamental que a gente possa investir na nossa saúde mental. Não pensar a saúde apenas como algo físico, mas como algo mental, psicológico. E ali, né, dentro da psicologia, se fala muito nisso, dos traumas que a gente sofre quando a gente é criança e que a gente acaba levando para a vida inteira, né? Porque a gente muitas vezes não sabe falar, a gente tem medo de falar, não sabe com quem conversar, tem medo de ir numa psicóloga para poder discutir, para poder ali se conhecer. Então, é justamente. E por que da infância vai para a fase adulta? Porque é nesse período que a gente absorve tudo aquilo que nos é exposto. É no período da infância que a gente absorve tudo que nos é exposto. E pode ser experiências positivas, mas também podem ser experiências negativas. Como, por exemplo, crianças que tiveram uma criação muito severa e durante toda a infância foram constantemente incentivadas a ter a imagem da criança boazinha, né? E existe muito isso, né? A gente fala, criança boazinha, e que é aquela criança que é a criança que não chora, é a criança que não fala, é a criança que não faz birra, né? Como a gente fala. E aí existe a criança, que é uma ironia, né? Aquela criança ali é abençoada, é a criança que é danada, né? A criança ali que ela é mais ativa. Então, até esses estereótipos, né? Como se a criança não pudesse chorar, como se a criança ela não pudesse fazer uma birra também. É normal, gente, a criança ela tá em uma fase de desenvolvimento, né? Então, até isso, né? A gente vai criando esses estereótipos o tempo inteiro em relação ao comportamento das crianças. Então, essa criança que ela passa a vida toda sendo ali censurada pela família, né? Incentivada a ter uma imagem de que ela é muito quietinha, de que ela não fala, de que ela não chora, de que ela não vai falar na hora que não pode. E aí, quando essa pessoa ela cresce, ela pode muito bem se tornar um adulto que não saiba lidar com as emoções de raiva ou com as emoções de tristeza, ou pode se tornar um adulto que não consegue expor os sentimentos quando está triste, quando está incomodado com alguma coisa, porque passou toda a infância tendo sentimentos ali reprimidos. Não pode chorar, não pode falar na hora que não é para que, né? Tem até o horário para poder falar, então não consegue manter uma relação ali aberta com a família, de poder fazer perguntas e de fazer questionamentos, né? E criança tem muito essa característica, né, do porquê. Porque questiona. E isso é incrível, uma criança que questiona, uma criança que é curiosa, uma criança que pergunta, porque quando ela vai, né, ela está passando por experiências, ela tem curiosidade de entender aquele momento que ela tudo aquilo ali ao redor dela, né? Os adultos é que não tem mais paciência para poder ficar conversando, para poder explicar aquilo ali, né? E então essa é a ideia de que quando a gente também não consegue manter uma comunicação dentro da família, muitas vezes isso aí, ó, vai chegando na adolescência e aí vocês acabam também não falando, né? E é por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Existe uma comunicação saudável entre vocês e a família de vocês? Cadê a Adriele, o Antônio, a galera de Uruçuí, de Pimenteiras? Coloca aqui no nosso bate-papo. Eu quero saber se você que está aqui assistindo essa aula, você consegue manter um diálogo dentro da sua família? Você consegue conversar sobre qualquer assunto aí dentro da tua família? Porque, gente, comunicação ela é uma das questões mais difíceis para o ser humano e, ao mesmo tempo, é também uma das habilidades socioemocionais mais importantes para a nossa convivência em sociedade. Por que socioemocional? Porque é uma característica, uma habilidade tanto comigo mesma e as minhas emoções, como a minha relação com as outras pessoas. Não tem como a gente conviver com as outras pessoas ao nosso redor, na família, na escola, na rua, no trabalho,
gritando ou ofendendo. Então não tem como. A ideia é que a gente consiga manter uma conversa, um diálogo, uma comunicação. Olha, a Gabriela Sobreira aqui no nosso bate-papo, ela disse que às vezes ela consegue se comunicar, né, Gabriela? Gabriela, e diz aí um tema que na tua casa vocês não conversam sobre. Vocês não falam sobre isso. Coloca aí no nosso bate-papo. Olha, o Jacques Lacan, que é um psicólogo, ele dizia que podemos ter a certeza absoluta do que estamos falando, mas nunca vamos saber ao certo o que o outro escuta. A gente nunca vai saber ao certo o que o outro escutou, de que forma que ele interpretou o que tu falou. Né? Então, a partir do momento que eu falo algo, gente, pode ser interpretado de 1 milhão de maneiras diferentes. Aí eu posso até dizer, não, gente, mas não foi isso que eu quis dizer. Beleza, você não quis dizer isso, mas foi isso que eu entendi. Então, isso é para a gente perceber que existe um abismo, né? Entre o que eu falo até tu entender o que tu entendeu. Então, eu posso falar uma coisa que a Aurora pode entender uma coisa, ou você que está aqui, a Gabriela, pode entender outra, o Antônio vai entender outra. É isso, gente. A comunicação é dessa forma. Então, é por isso que a gente precisa ter uma comunicação muito clara, uma comunicação transparente, realmente, né? E é claro que saber se comunicar com as outras pessoas é muito difícil, né? Então, além do conteúdo, que às vezes existem conteúdos que as pessoas não sabem conversar sobre, a forma como nos comunicamos é um fator muito importante para que a gente consiga estabelecer a famosa ponte entre quem se expressa e quem recebe essa informação. E é claro que dentro da nossa família isso também não é diferente, gente. E a grande questão aqui é que na família, embora a comunicação ela aconteça o tempo todo, nem sempre ela parece ser satisfatória, né? Muitas vezes a gente encontra algumas dificuldades, algum empecilho para que aquela comunicação ela de fato ocorra, para que aquela comunicação ela de fato faça sentido entre as pessoas que estão ali fazendo parte daquela família. Por quê? Porque existem conflitos familiares. E conflitos familiares também é algo normal. Não é isso? Não existe a família perfeita, nem a família da galera aí que é famosa, que aparece na televisão, que todo mundo é incrível, todo mundo é desconstruído. Muitas vezes também existem muitos conflitos ali dentro daqueles ambientes familiares, né? Porque existem muitas questões dentro das famílias ali na parte mais interna, que a galera sabe que tem um problema, mas muitas vezes não sabe como resolver. Né? Não sabe, e às vezes também não existe problema nenhum, mas como não existe a comunicação, aquilo ali vai, né, atrapalhando as relações dentro daquele meio familiar. Então, quando a gente observa, né, muitas vezes a gente olha uma outra família, aí a gente tem a impressão que aquela família ela é incrivelmente perfeita, não é isso? Essa semana eu estava assistindo um documentário do Gilberto Gil, gente. E ele e a família dele inteira, né? Vocês sabem quem é o cantor Gilberto Gil, né? Por favor. E aí, ele, a família inteira, né? Ele é cantor, todo mundo é cantor, todo mundo é cantora. E a galera agora, a família inteira, sei lá, umas 50 pessoas viajando pela Europa para fazer lá vários shows pela Europa inteira. E a gente fica, gente, que família perfeita, né? Todo mundo é artista e agora todo mundo viajando junto pela Europa para fazer um show incrível, emocionante. E a gente fica muito, não, ali é uma família perfeita, né? Aquela família que eu vejo na televisão, uma família perfeita. As famílias famosas que a gente vê na televisão, geralmente elas estão performando a felicidade o tempo inteiro. E aí a gente se questiona, poxa, então deve ter alguma coisa errada comigo e a minha família, porque não é assim, né? A minha família, eu agora, Kelly, falando da minha família, a gente não performa aí felicidade 24 horas por dia, né? Então,
É claro que existem conflitos internos, gente, e algumas famílias têm aí essa dificuldade de poder sanar, de poder resolver esses conflitos internos, porque não consegue se comunicar. E a comunicação, ela também tem uma falha muito grande, porque toda vez que quando a gente quer se comunicar com o outro, na verdade eu quero é convencer o outro de que a minha opinião, ela é a única, de que a minha opinião é que é válida. Então, eu entro em uma discussão com a Gabriela, eu quero convencer ela de que eu tô certa, de que a minha opinião é a única que é a verdadeira e ela é a verdade absoluta. Aí a Gabriela, ela quer fazer a mesma coisa comigo. E aí não dá, né, gente? Na maioria das vezes, conversar, dialogar, não é a gente convencer o outro de que a gente está certo ou vice-versa, né? É a ideia de que a gente vai pelo menos expor o que a gente está sentindo, expor o nosso ponto de vista. E às vezes também não tem solução, né? Porque a gente acha que tudo existe solução na vida. E algumas coisas não existem mesmo, né? Então, isso aqui é para a gente poder entender que a comunicação, ela vai além. Não tem como a gente manter uma relação saudável com as pessoas que estão à nossa volta se a gente não conseguir se comunicar com elas. Então, agora eu vou trazer aqui algumas situações para a gente poder discutir. E eu quero que vocês participem aqui da aula, colocando aqui no nosso chat. Pensa aí em alguma situação, algum tema dentro da tua família que é tabu. Eu trouxe aqui alguns, mas eu quero saber a opinião de vocês, hein? Gabriela, Adriele, Antônio, galera de Uruçuí, galera de Pimenteiras. Não tem ninguém aí nessa sala para dizer um tema, hein, gente? Cadê Pimenteiras? Vocês, professor, professora mediadora que está aí dentro, cadê? Diz aí um dos temas. Que a professora Kelly, na minha casa, esse tema ninguém quer falar sobre. Qual é? Coloca aqui no nosso chat, tá certo? A Gabriela, ela comentou assim, gente, comunicação é uma das coisas mais difíceis, né? Verdade, Gabriela, porque, gente, até com as pessoas que a gente é parecida, que a gente tem afinidades, mesmo quando a gente tem uma melhor amiga, ainda é difícil a gente ali, né? A gente pode divergir, a gente pode pensar diferente. Então, não tem como, né, gente? Mesmo as pessoas que a gente mais convive, a gente ainda vai ter pontos que a gente pensa diferente. E aí vai ter que saber conversar sobre aquilo ali. Então, olha aqui. Eu trouxe algumas situações para a gente analisar. Olha, Ana é a avó de Beto. Eles moram juntos. Ana se preocupa com o neto, pois vivem numa cidade grande. Beto foi criado pela avó e pensa que ela quer controlar todos os passos dele. A avó de Beto está brava porque ele saiu com os amigos sem avisar onde ia. E enquanto esteve fora, não atendia as ligações nem respondia às mensagens dela. O gatilho para o conflito familiar reside em quê, gente? O que vocês acham? É violência urbana? É falha na comunicação? É a avó dele que é muito possessiva? É conflito entre gerações? Ou outra razão? Qual é? O que vocês acham? Coloquem aí no nosso bate-papo. Eu quero saber a opinião de vocês, né? A gente vê aqui uma relação entre vó e neto, lembrando, né, na aula passada a gente estudou sobre as diferentes configurações familiares e é claro, ela está preocupada, eles moram numa cidade grande com altos índices de violência e ela, claro que ela vai ficar preocupada quando o Beto ele sair sem avisar, né? O Beto poderia ser uma pessoa também com um pouco mais de noção de dizer, olha, vó, tô saindo com a minha galera, eu vou demorar para chegar, não precisa se preocupar, eu tenho minha chave. Pronto, já resolveu muita coisa. Ela já poderia ficar muito mais tranquila, né? De dizer, não, ok, eu entendi, o Beto ele vai sair. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que muitas vezes faltou o quê? A comunicação, né, gente? Eles poderiam conversar, o Beto poderia tranquilizar ela de que vai chegar em casa em determinado horário, que ele está com a chave dele, que ela conhece as pessoas com que ele está saindo, porque muitas vezes esses conflitos eles vão iniciando porque as pessoas elas não sabem se comunicar, não sabem informar. Eu não vou falar porque minha mãe vai brigar comigo. Pois é, talvez ela brigue justamente porque tu não falou.
Então, se comunicar, ter transparência dentro dessas relações familiares, né? Olha aqui a situação 2, gente. Renata e Luciana, pais de Vitor, sempre brigam. Vitor, de 16 anos, fica chateado com isso, pois gostaria que seus pais se entendessem e se respeitassem mais. Além disso, Vitor preferiria que seus pais dessem mais atenção a ele, em vez de ficarem brigando tanto. O sentimento predominante em Vitor é o de frustração, o de tristeza, o de chateação, o de angústia, ou é outro sentimento? O que que vocês acham, gente? Porque é claro, né? Isso aqui também é um dos grandes conflitos que a gente tem falado muito sobre isso cada vez mais, que é sobre a questão do divórcio, da separação dentro de uma família, né? Uma vez eu vi um meme no Brasil que era uma galera falando que, quando os meus pais se separaram, eu sofri muito, né? E aí a ideia era que no Brasil, gente, a maior parte das famílias, de acordo com o IBGE, elas nem estão mais nessa configuração mãe, pai e filhos, né, dentro daquela sociedade de uma visão muito patriarcal. Como a gente viu, a gente tem inúmeras formações familiares hoje, né? Então, muitas vezes a pessoa nem convive, mas na maior parte, né? A gente viu que as mulheres é que são as chefes de família, né? Mas quando a gente vê um conflito dentro do ambiente familiar, é claro que aquilo ali vai impactar, né? Quem é a pessoa que vai conseguir viver dentro de um ambiente saudável se vê os pais ali geralmente brigando, tendo conflito entre eles? Então, é claro que um sentimento aqui do Vitor pode ser vários, né? Eu, sinceramente, eu tô pensando aqui agora no Vitor, ele fica chateado com isso, porque ele queria que os pais se entendessem mais. Gente, então pode ser uma chateação, pode ser uma tristeza, pode ser uma frustração, uma angústia, né? Embora que a questão esteja perguntando pelo... Pimenteiras está achando que é uma chateação, né, Pimenteiras? Aqui, gente, eu acho que não tem nem resposta certa ou errada. É uma resposta justa, mais uma situação para que a gente possa refletir, tá bom? Então, vamos aqui, olha, para a situação 3. Marta e Fernando são irmãos. Ele tem 19 anos e ela 17. Eles costumam sair juntos e conversar bastante, mas ultimamente tem tido muitos conflitos, pois Marta não confia em uma amiga, em uma nova colega de Fernando, pois a considera muito interesseira. Ele acha que a irmã está com ciúmes, mas ela diz que está apenas preocupada. A razão do conflito entre os irmãos é desconfiança, falta de tempo, preocupações, ciúmes. Bom, eu acho que aqui a Gabriela disse que acha que é desconfiança, né? Aqui eu também acho, né, Gabriela? Ou é uma preocupação, hein? Porque olha só, a Marta, ela não confia nessa nova amiga do Fernando. E é muito assim, por que que eu não vou confiar numa pessoa? Acabei de conhecer. É claro que muitas vezes a gente tem um preconceito. A gente julga uma pessoa muitas vezes antes de conhecê-la. Porque é mais fácil julgar o outro, né, gente? Então, aqui que a gente também, a Marta, ela poderia, né, gerar uma situação para ela conhecer a amiga do irmão dela, conhecer, conversar, né, tentar entender, realmente falar com uma pessoa, né? Se eu nunca nem conversei com a Gabriela pessoalmente, nem na internet, como é que eu vou criar um preconceito de cara contra a Gabriela? A gente sabe que a gente faz isso, né? Mas que o ideal não seria. O ideal é que a gente possa se permitir conhecer o outro também, né? Porque muitas vezes a gente diz, eita, fulano, olha ali como fulano é chato. Nem conheço a pessoa, nem me permiti conversar com ela. Então, que isso aqui sirva para a gente quebrar os nossos preconceitos também, os estereótipos que a gente cria em relação às pessoas. Vocês estão aí, todo mundo assistindo aula juntos em São Francisco. Olá, São Francisco do Piauí, boa tarde. Em Pimenteiras, em Uruçuí, e vocês podem muito bem estudam na mesma sala de aula e mesmo assim nunca nem conversaram, aí não tem como, gente. Então que a gente possa realmente se permitir conhecer o outro. E a gente consegue conhecer outras pessoas o quê? É através do diálogo, é através da comunicação.
Então, a gente já sabe que o diálogo não é muito fácil de ser estabelecido, mas a gente precisa se permitir conversar, conhecer a outra pessoa, falar sobre bobagens, sobre coisas aleatórias. Ninguém também precisa ficar aqui mantendo, né, sempre, eu tenho que conversar com aquela pessoa, tem que ser um assunto muito sério, né? Um assunto ali só da escola. Não, gente, se permitir conversar com o outro. Olha, a Adriele, ela falou aqui no nosso bate-papo que ela não conhece quase ninguém aqui. Olha aí, Adriele, qual é a tua escola, Adriele? Coloca aqui no nosso bate-papo a escola, a tua cidade. Cadê a galera aí que estuda com a Adriele? Bora ver. Gente, é isso, é se conhecer, discutir. Talvez se a galera aparecesse mais aqui no bate-papo para a gente discutir, vocês até se conheceriam mais, né? Cadê as redes sociais de vocês? Por que que vocês não vão lá conversar, trocar um meme, se conhecer de fato? É isso que a gente faz, né? Não é, então eu vou virar agora melhor amiga inseparável, fazer o pacto de sangue, não. Mas é justamente manter uma relação, conhecer, se permitir conhecer outras pessoas, tá bom? E ainda mais hoje, né? A gente tem as redes sociais que muitas vezes estão aqui para que possam facilitar esses diálogos, tá bom? E aí, gente, para a gente aqui, né, tá faltando 10 minutinhos. Ó, gente, a Adriele, ela é de São Francisco do Piauí, lá da escola Mário Coelho Neto. Cadê o professor presencial mediador de São Francisco do Piauí? Só tem a Adriele numa sala inteira assistindo aula? Provavelmente não, né? Mas a Adriele é a que mais aparece aqui, viu, Adriele? Vai ver, é por isso, Adriele, é porque tu tá aqui assistindo aula, eu não sei cadê o restante da galera de São Francisco do Piauí. Apareçam aí, minha gente. A ideia é essa, né? Que a gente possa conhecer alguém. Como é que eu vou conseguir conhecer alguém, conversar, saber que eu me identifico se eu nunca nem falei com ela? E entra também, eu sei que às vezes entra a timidez, mas às vezes também entra aquele medo, né? De que, não tenho nada para falar. Não quero, não vou me permitir conversar com aquela pessoa. E aí, gente, ainda falando aqui da convivência familiar, entre os tabus, as polêmicas, coloca aí, Adriele, no nosso bate-papo, um assunto que dentro da tua família vocês não conversam de jeito nenhum. São Francisco do Piauí, Uruçuí, coloca aqui no nosso bate-papo um conteúdo que aí dentro da tua família vocês não falam. Em Pimenteiras, cadê vocês? Professor presencial aí em Pimenteiras, professora, pergunte, gente, a professora Kelly está lá perguntando qual é o conteúdo que vocês não falam de jeito nenhum com a família. Pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que em Pimenteiras vai falar. Não é possível. E aí, Pimenteiras? Vou esperar aqui, Pimenteiras. Olha, gente, olha aí, a Joyce, a nossa intérprete de Libras, ela tá dizendo aqui para mim, gente, que um tema que é tabu lá na família dela é tatuagem. Que a família dela, como é, Joyce? A galera lá não quer saber. Tem muito. Então, ela tá dizendo que é por uma questão religiosa. A família dela não concorda, não acha legal as tatuagens. E aí, na família de vocês, qual é um tema aí que a galera diz: olha, eu não vou falar sobre isso, eu não quero nem saber. E aí, Gabriela? A gente aqui tem o Adriel e a Adriele, né? E aí, Adriel, fala aqui no nosso bate-papo. Olha, gente, às vezes são muito temas, né? A sexualidade, drogas, violência, preconceito, diversidade cultural, morte. Estes são alguns exemplos de temas transversais que agora estão. Agora não, né? Eu até coloquei aqui. Desde 1997, os chamados temas transversais, como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, são obrigatórios no currículo escolar, né? Então, esses temas são obrigatórios justamente porque eles fazem
fazem parte do nosso cotidiano. E são temas que não tem como a gente fingir que eles não existem, gente. Então, o tema como drogas, por exemplo, as pessoas têm medo, né? Ou então os pais dizem assim, olha, você nunca vai poder usar isso aí. Mas aí o pai tá lá, bebendo e fumando, porque acha que cigarro e álcool não são drogas. Mas são também, só que elas são legitimadas, elas são lícitas. Tu compra na quitanda, né? Isso. E eu lembro, gente, como se fosse hoje, né? Eu, criança lá na minha família, aí eu ia comprar cigarro lá pra galera da minha casa, ia comprar cigarro pra minha avó, lá na quitanda, lá da minha rua. Aí tudo bem mandar a criança comprar cigarro, né? 6 anos eu indo na quitanda comprar cigarro. Claro que não é saudável isso também, né? Então, só que a gente não fala. Existem os temas que a gente não quer falar de jeito nenhum, né? Sobre, por exemplo, reprodução, sexo, gravidez na adolescência. É por isso que a gente tem esses temas, né? Eles acabam impactando a nossa vida e gerando essas polêmicas, porque as pessoas não sabem como falar com aquilo ali, principalmente dentro do nosso ambiente familiar. E é claro que isso vai gerando muitos pontos negativos, gente, justamente porque não tem a comunicação, porque não tem o diálogo, né? Não é à toa que no Brasil, por exemplo, a gente tem um índice muito alto de gravidez na adolescência, porque não se fala sobre método contraceptivo. Não explica, não ensina. E aí, lembrando, né, que pelo menos aqui na minha época, quando eu ainda fazia o ensino fundamental, lá na 7ª série, que hoje é o 8º ano, acho que é isso. Lá na 7ª série, a gente estuda sobre os sistemas do corpo humano, né? A gente estuda sobre o sistema urinário, sobre o sistema reprodutor, circulatório, respiratório, é na escola. Né? E aí eu lembro que quando a gente ia, né, para os órgãos genitais, aí a galera fica rindo, não é verdade, Joyce? A galera fica rindo, a galera fica achando engraçado, porque tem um tabu. Porque é algo que, por que a gente vai ficar rindo quando o assunto são os órgãos reprodutores, se eu não fico rindo quando o assunto é o órgão respiratório? Quando é sobre o pulmão, quando é com os rins, o coração? Porque existe um tabu. E um tabu é o quê? É um conceito utilizado lá da filosofia, da antropologia, da sociologia, que está relacionado com a ideia do que é proibido, do que é censurado, do que é perigo, do que é impuro. Então, eu não falo sobre isso. Acabou. E aí eu lembro, gente, que semana passada eu vi uma digital influencer aí. Vocês devem saber, né? Eu não sei, que é aquela doutora Deolane. Coloca aí no bate-papo se tu já ouviu falar dessa mulher, né? E aí eu vi uns stories, ela dizendo lá com o filho dela, que tem 18 anos de idade, que ele tinha simplesmente, né, ele tem 18 anos de idade e que ele havia tomado uma pílula anticoncepcional, porque ele entendia, ele achava que quem tomava a pílula anticoncepcional era ele e a menina. E aí eu fiquei, gente, primeiro que esse menino nunca estudou, né? Porque esse menino nunca fez nada na escola. Porque a gente aprende sobre isso dentro da escola. Olha aqui, ó, desde 97. Desde 97 que orientação sexual, em que identidade de gênero não, mas orientação sexual é desde 1997. São temas transversais, né? Então, se discute sobre isso, gente. Está lá, é obrigatório, a gente precisa falar sobre esses temas que são atuais, né? Então, se esse tipo de coisa acontece, é porque a gente não está falando, é porque a gente tem medo de falar sobre esses assuntos. Então, que vocês, até aqui parece que o povo tem medo, porque eu passei 10 minutos chamando São Francisco do Piauí para falar, Pimenteiras para falar, Uruçuí para falar, então, pelo visto, o tabu existe. O tabu existe porque a gente tem medo, mesmo sendo temas que estão lá nos PCNs, lá na BNCC,
Quando a família não fala sobre isso, tem que aparecer na escola. É na escola que a gente precisa falar, tá certo? E vocês são muito jovens, né, gente? Para ficarem presos aí, eu ficar aqui perguntando, fazendo uma pergunta tão simples, e parece que vocês têm medo de responder, têm medo de levantar uma discussão. Então, vamos perder isso, né? Vamos, assim, de fato, aprender a discutir para que a gente consiga também desenvolver um pensamento crítico, tá bom? E aí a nossa aula ela tá acabando. Eu vou deixar aqui uma dica de filme, que é o documentário Quebrando o Tabu, que é um documentário dirigido pelo Fernando Groisten, que ele aborda sobre o tema das drogas no Brasil. É um documentário muito interessante. Tem a participação do ex-presidente o Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo e que também já fez pesquisa sobre o uso de drogas no Brasil. Também tem o Bill Clinton, tem o Jimmy Carter, tem o Drauzio Varela, tem o Paulo Coelho, que aqui nesse documentário é a ideia de quebrar o tabu, né, para entender de que forma que as drogas, de que forma que elas agem, de que forma que elas impactam a sociedade brasileira. E tem muitos outros documentários, tem uma produção que é do... Eita, agora eu esqueci, mas tem um programa que é Tabu, que é uma produção da América Latina, eu acho que é do Discovery, e que ele aborda vários temas que são considerados tabus, né? Como tem o próprio tema da tatuagem, que a Joyce falou, tem a questão da religião, da identidade de gênero, orientação sexual. É bem interessante para que a gente possa expandir um pouco a nossa mente, para que a gente possa ter um outro olhar sobre assuntos que geralmente a gente não costuma falar sobre. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.